Revelado a tocante reação do milionário ao encontrar faxineira e seu bebê doente no frio. Ana caminhava pelas ruas geladas de São Paulo, com o rosto marcado pelo cansaço, mas uma luz de esperança nos olhos que não se apagava. Soprada pelo vento cortante de agosto, sua farda de faxineira se tornava quase um escudo contra o mundo ao seu redor. Em seus braços, Maria, sua recém-nascida de apenas 2 meses, choramingava com o frio, envolta em cobertores desgastados que já viveram muitas batalhas. O sussurro da brisa fazia Ana tremer, mas a voz interior que pulsava em seu peito a motivava. Eu preciso dar um futuro melhor para você, minha filha. Cada passo era uma lembrança clara das dificuldades, os medicamentos caros para a saúde de Maria, a realidade pesada de ser mãe solteira e a rotina exaustiva de limpar as ruas da cidade. Enquanto Ana olhava para o chão, sonhando acordada, Lucas observava da janela de seu escritório de vidro. A luz filtrada da manhã brilhava em sua camisa de grife, mas sua mente se repletava de memórias. O tempo em que seu pai acordava antes do sol nascer para trabalhar duro, enquanto sua mãe costurava peças que muitas vezes mal pagavam as contas. Quando ele viu Ana e Maria, uma conexão intensa transbordou dentro dele. Algo profundo clamava para que ele agisse, mas o medo do que sua elite pensaria o segurava firme como um grilhão. Ele respirou fundo, quase em desespero. Mas quando finalmente desceu as escadas do arranha-céu, a realidade o atingiu como uma avalanche. Uma mulher com as mãos trêmulas, oferecendo pequenos serviços e uma criança que carregava em seu olhar toda a fragilidade do mundo. Por favor, qualquer ajuda. A voz de Ana se quebrava como vidro enquanto Maria começava a chorar. Lucas sentiu seu coração disparar e os ecos do desespero da mulher cercavam seu corpo. Ana não sabia que sua luta era um espelho das lutas passadas de Lucas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O olhar de Ana, entre lágrimas e esperança, penetrou a barreira emocional de Lucas. Ele percebeu que sua luta por sucesso e status o afastava das lições que sua avó lhe dera. A generosidade, a compaixão, o amor ao próximo. A dor e a força emanadas de Ana se entrelaçaram como um feitiço indestrutível, e ele sabia que precisava agir. O dilema moral e a revolta de ver injustiça nas ruas mexeram com sua alma. Ana se abriu, como nunca antes, revelando o peso de sua realidade e a luz que ainda existia em sua resiliência. Ela contava sobre as noites sem sono, os dias em claro e o sonho de um amanhã melhor para sua filha, que precisava de cuidados intensivos. Lucas, em um momento fortuito, vislumbrou um futuro diferente, não apenas para Ana e Maria, mas para si mesmo, que se via cada vez mais distante de empatia. E quando seus olhares se cruzaram novamente, um pacto silencioso se formou. A força dela em busca de dignidade e a inquietação dele em querer fazer algo a respeito. Mas Lucas estava diante de uma bifurcação. Seria capaz de abrir mão do luxo e das conveniências de sua vida confortável para se conectar com a dor e a luta de Ana? Essa conexão poderia mudar não apenas a vida delas, mas a sua própria? O que Lucas fará a seguir? Sentirá coragem suficiente para transformar essa realidade? Esse é o desafio que se ergue na próxima esquina do destino. No dia seguinte, o sol hesitava em raiar entre as nuvens cinzentas que cobriam São Paulo. O frio ainda mordia, mas dentro do escritório de Lucas, um calor desconhecido começava a crescer. Ele estava sentado à mesa, os papéis espalhados diante dele, mas a mente divagava. Era como se o clamor silencioso de Ana e o choro de Maria ecoassem em seus pensamentos. Aquela imagem não saía de sua cabeça. Logo, ele se viu imerso em uma confusão interna. As vozes dos colegas de trabalho soavam distantes, como se a vida acontecesse em uma tela de filme borrada. Enquanto isso, algumas memórias de sua infância voltavam com intensidade.
Seu pai cansado, mas sempre amoroso, e sua mãe que fazia milagre com pouco dinheiro, sempre sorrindo mesmo diante das adversidades. Lembranças de esperança. E se ele pudesse fazer algo? A ideia o enchia de um fervor novo, mas também de um medo avassalador. O que seus amigos, tão acostumados a uma vida de privilégios, dirão? Ele hesitou. No entanto, por dentro, a força de Ana o apressava a agir. Lucas pegou o telefone e hesitou. Mãos trêmulas, coração acelerado, mas decidiu ligar para um hospital. Um primeiro passo. A linha está ocupada. Ele desligou, mas a voz de Ana permanecia viva em sua mente. Ele precisava ir até ela. Ao longo do dia, esse impulso só crescia. O que havia em suas boas intenções? Uma escolha a ser feita. Voltar à sua vida confortável e cheia de posses ou arriscar-se por ela e pela pequena Maria. Quando chegou à porta do prédio onde Ana morava, seu coração pulsava descompassado. As escadas barulhentas pareciam nunca ter fim. Lucas sabia que, ao subir, iria enfrentar não só Ana, mas também tudo o que tinha ignorado por tanto tempo. Ao abrir a porta, a visão do pequeno apartamento levou um choque ao seu sistema. O espaço era modesto, uma pequena mesa no canto, sofás desbotados e brinquedos espalhados pelo chão. Era mais do que um lar, era um símbolo de luta e sobrevivência. Ana olhou para ele com uma mescla de surpresa e desconfiança. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz, suave mas firme, trouxe um eco de sua realidade. Lucas hesitou, mas a vontade de ajudá-la era mais forte. "Ana, eu quero ajudar você e a Maria." Assim que as palavras saíram de sua boca, uma mistura de emoção e alívio tomou conta do ambiente. Ana abriu um pouco em sua postura defensiva, um leve brilho de esperança se formando em seus olhos. Você também tem problemas? É isso?" Ela disse, o ceticismo misturado à dor à flor da pele. "Não, eu não sou como você. Eu não posso comparar minhas lutas, mas quero entender. Quero fazer algo mais do que apenas olhar." Lucas pisou mais fundo na realidade de Ana, não podendo ignorar os sorrisos tristes que habitavam seu coração. "Mas o que isso significa? O que você está disposto a sacrificar por mim e por minha filha?" A pergunta pesada no ar deixou Lucas quase sem fôlego. Naquele momento, o que parecia um abismo entre suas vidas se tornava uma ponte. Ele estava se abrindo para possibilidades que nunca havia contemplado. Estavam ali, dois mundos colidindo. E mesmo diante do desafio, uma faísca de confiança começava a surgir. Lucas sabia que essa decisão não era apenas sobre dinheiro, mas sobre uma transformação que poderia mudar vidas. Antes de partir, ele alinhou pensamentos e tomou coragem. "Ana, posso trazer alimentos e cobertores? E o que mais você precisa? Eu quero fazer isso." Ela hesitou, e o silêncio entre eles era carregado de respostas ainda não ditas. O que realmente ela desejava? E mais importante, o que poderia nascer dessa nova conexão? O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas a voz interior de Lucas estava clara agora. Não é apenas sobre ajudar, é sobre se deixar transformar. E ele se perguntou, como as vidas de ambos mudariam a partir desse momento? O que começaria a florir dessa relação tão improvável? A mudança tomaria forma em suas vidas, mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Ambos seriam capazes de se deixar afetar por essa nova jornada? O dia seguinte trouxe consigo um frio cortante, mas também a esperança de algo novo. Lucas não pode dormir direito. Os olhos pesados, o coração acelerado e uma sensação constante de que o amanhã guardava desafios e revelações. Assim que o dia clareou, ele decidiu que começaria a agir. Essa vontade pulsante dentro dele não poderia ser ignorada. Ele se lembrou de algumas doações feitas por sua mãe em sua infância, pequenos gestos que mudavam o dia de alguém. Quem diria que ele, um funcionário público, poderia ser um catalisador na vida de outra pessoa? Isso despertou nele um desejo latente, um chamado. Era hora de novamente visitar Ana e Maria, não mais como um estranho, mas como alguém que estava disposto a fazer a diferença. Chamou um táxi e, enquanto o carro serpenteava pelas ruas de São Paulo, Lucas observava a cidade com novos olhos. As tardes de sol nos parques, as risadas das crianças, tudo isso era lindo, mas ao mesmo tempo distante e incompleto. Havia um desconforto sutil, um contraste entre seu mundo e o de Ana. Tudo isso se intensificava em seu coração.
Ao chegar ao prédio, o velho elevador rangia e subia lentamente. Ele se sentiu nervoso, suores frios tomando conta do corpo. Tinha em mãos pacotes com alimentos e cobertores, esboços de um plano para ajudar, mas sua mente estava cheia de dúvidas. Como Ana reagiria? Ela aceitaria suas doações? A porta se abriu e, ao entrar, seus olhos se fixaram em Ana, que estava ali sozinha, com linhas de cansaço marcando seu rosto. Maria estava sobre uma pequena cama improvisada, dormindo. O peso do mundo parecia se acomodar nos ombros de Ana, e isso partiu o coração de Lucas. Oi, Ana. Ele começou hesitante, mas logo se sentiu mais confiante ao ver a expressão dela. Um misto de apreensão e curiosidade. Eu trouxe algumas coisas. Espero que isso ajude. Os olhos de Ana se iluminaram ao avistar os pacotes. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão, mas aquela luz na esperança dela era palpável. Você realmente veio? Obrigado, Lucas. Isso já representa muito. Palavras sinceras que tocariam o interior de qualquer um. Enquanto Lucas se movia pelo espaço pequeno, arrumava as coisas e ajudava a Ana a organizar o que poderia ser um pouco de conforto em meio à bagunça, o ambiente ficou mais leve. Ele começava a perceber que cada gesto, por menor que fosse, tinha significado. Mas havia algo mais que pairava nas entrelinhas. O olhar de Ana, ainda cauteloso, parecia analisar mais do que os alimentos. Era como se ela estivesse pesando o quanto poderia se abrir. E você, Lucas? O que ganha com isso? A pergunta ressoou como um eco. Ele hesitou. Eu não sei bem, mas eu sinto que preciso fazer algo. Não só para vocês, mas para mim também. Suas palavras estavam repletas de sinceridade. Era um momento de revelação, mas também de receio. Como explicar a transformação que estava se formando em seu interior? Era um ato de compaixão e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de redenção. Ana olhou para Maria, depois para Lucas. Talvez você esteja certo. Assim como poderia ter mais um conforto, você pode receber o mesmo, só que não me deixe no escuro. O que você realmente quer? As duas últimas palavras de Ana trouxeram a suave tensão que preenchia a sala com uma carga emocional intensa. E ali, naquele pequeno apartamento, ficou claro que havia muito mais a se descobrir. Lucas estava pronto para abrir seu coração, mas o que Ana compartilharia em troca? O incêndio de sentimentos dentro dele ardia. Algo transformador estava prestes a acontecer. Um encontro entre mundos que nunca foram feitos para se cruzar. O que se desenrolaria a seguir nesse enredo? Lucas sabia que seus atos poderiam alterar suas vidas para sempre. E, no entanto, faltava clareza. Vou buscar mais coisas amanhã e vou voltar, ele disse. Mas, ao fazer isso, percebeu que o retorno dele significava mais do que simples doações. Era um convite à parceria. E isso poderia levar os dois a rumos que eles nunca imaginaram. Mas antes que pudesse sair, o olhar de Ana se fixou em algo atrás dele. Só não me deixe sem resposta, Lucas. Esse é o início de um caminho complicado. As palavras dela pairaram no ar, deixando um eco de incerteza, mas também de expectativa. Como retribuir o que ele ainda não sabia oferecer? E o que realmente aconteceria se essa relação se tornasse a virada que ambos esperavam? A dúvida estava lançada e a jornada apenas começava. O dia seguinte trouxe uma brisa ainda mais fria e Lucas sentia que o tempo arrastava suas horas como um pesado manto de nuvens. Ele mal pôde se concentrar no trabalho, a mente ocupada com a imagem de Ana e Maria. A cena deles em seu pequeno apartamento ecoava em sua cabeça, como uma melodia que não conseguia esquecer. A pergunta dela ainda pairava em seu peito. O que você realmente quer? Ao final do expediente, Lucas decidiu que era hora de agir novamente. Ele não levaria apenas alimento, mas também alguma coisa que pudesse animar Ana e, quem sabe, até fazer Maria sorrir. O que poderia aquecer o coração delas? Pensou em um pequeno brinquedo, algo que trouxesse uma centelha de alegria em meio às dificuldades. Enquanto buscava em uma loja de brinquedos, seu olhar encontrou um ursinho de pelúcia, suave e acolhedor. Era perfeito. Quando chegou ao prédio, o desejo e a ansiedade se misturavam.
O elevador subiu lentamente, fazendo seu coração acelerar a cada andar. Ao sair, o cheiro de comida caseira invadiu suas narinas, misturado com a essência simples de um lar. A porta se abriu e, ao entrar, viu Ana e Maria sentadas à mesa. O pequeno espaço enfeitado com o que podiam, uma toalha do jeito que podiam improvisar, o sorriso tímido de Maria e os olhos de Ana que brilhavam com uma mistura de esperança e resistência. "Oi, Ana. Oi, Maria", Lucas disse, tentando esconder a tremedeira da voz. Ele colocou os pacotes em cima da mesa, sentindo algo mudar no ambiente. "Você trouxe mais coisas?", Maria perguntou, os olhos arregalados de curiosidade. "Isso mesmo, mas hoje tem uma surpresa." Lucas apresentou o ursinho de pelúcia. Maria olhou espantada, suas mãozinhas pequenas estendendo-se em direção ao brinquedo. O olhar de Ana, ao testemunhar tamanha alegria, se suavizou e um sorriso se abriu em seu rosto. "Obrigada, Lucas. Ela vai adorar", Ana disse, envolvendo a mão da filha delicadamente. Lucas se sentiu aquecido por dentro. Aquela atmosfera leve trouxe uma nova perspectiva para os encontros que estavam por vir. "Mãe, olha, ele se chama Ted", Maria exclamou, já fazendo carinho no ursinho. O amor e a simplicidade daquele momento reafirmaram para Lucas que pequenas ações poderiam fazer uma enorme diferença. Enquanto a noite avançava, eles conversaram sobre a vida, misturando sorrisos e lágrimas. Ana se abriu aos poucos, contando histórias sobre a infância e como a esperança era o único remédio para as dificuldades que enfrentava. O relâmpago de realidade se aproximava e Lucas não sabia que, ao mesmo tempo, estava também se revelando. Mas a conversa tomava um rumo que Lucas não esperava. Ana falou sobre seu passado, como havia lutado para garantir uma vida melhor para Maria e a dor da solidão que era enfrentar tudo sozinha. Ao mesmo tempo, um receio ecoava em sua voz. "É difícil confiar, sabe? O mundo já me mostrou muitas facetas ruins." Aquilo o atingiu como um soco no estômago. Ele percebeu que, embora a bravura de Ana fosse admirável, as marcas da vida tinham deixado feridas profundas. Como ele poderia conseguir que ela confiasse nele? O que poderia fazer para que a luz que já brilhou em seus olhos voltasse a brilhar? "Eu quero que você saiba que estou aqui por vocês. Não sou perfeito, mas tenho um coração que pulsa por ajudar." A sinceridade de suas palavras quase o assustou. Ao mesmo tempo, elas foram um convite a Ana para que parecesse um pouco mais vulnerável. Mas naquele instante, Ana olhou diretamente nos olhos dele, hesitante e decidida. "Lucas, você realmente acredita que pode nos ajudar? E se eu deixar você entrar, o que vai acontecer se você não ficar?" A insegurança dela se misturava ao desejo de acreditar. A pergunta a deixou muito exposta, e a sala encheu-se de uma tensão palpável. O que Lucas poderia dizer? Aquela era sua chance de abrir a porta do futuro, mas também a de enfrentar a verdade. Ele respirou fundo, sem saber qual rumo aquilo tomaria. Mas então, antes que pudesse responder, um toque na porta interrompeu a atmosfera. Um homem alto e mal encarado, com uma expressão ameaçadora, surgiu na entrada. O olhar de Ana escureceu instantaneamente. "O que você está fazendo aqui?" Lucas sentiu um frio na espinha. O que acontecerá a seguir? Seria esse o fechamento do capítulo que ele estava começando a escrever, ou o início de uma luta que poderia uni-los ainda mais? O homem à porta se impôs como uma sombra, e a luz do hall parecia se apagar ao seu redor. A expressão de Ana se contorceu de preocupação, enquanto Lucas fixava o olhar no visitante, em busca de respostas. A tensão preenchia o ar como um fio prestes a se romper. "O que você está fazendo aqui?" Ana repetiu, agora com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. A postura do homem era agressiva, quase ameaçadora, e Lucas podia sentir a gota de suor escorrendo pela sua nuca. "Com quem você está falando, Ana? O que ele está fazendo na sua casa?" A voz do homem era carregada de desprezo, como se Lucas fosse um intruso. Lucas se esforçou para manter a calma. Ele sabia que a situação se tornara vulnerável para Ana. E precisava agir rápido. "Sou amigo dela. Estava aqui trazendo algumas coisas para vocês", ele disse, tentando não mostrar o medo que o dominava por dentro. "Amigo?" O homem zombou. "E você acha que pode ajudar, é? Um garotinho como você? Deixe-me falar uma coisa.
Aqui quem manda sou eu. A expressão de Ana se contorceu em conflito, uma mistura de vergonha e raiva. Você não tem direito de vir aqui me ameaçar. Eu não estou mais com você. Lucas decidiu que era hora de intervir. Ele deu um passo à frente, entre Ana e o homem, firmando os pés no chão de madeira. Ela não precisa de você. Você não pode intimidá-la assim. A força em sua voz soava firme, mas dentro dele havia um turbilhão de emoções, uma combinação de coragem e receio. E o que você vai fazer? Me parar? O homem deu uma risada sombria, mas Lucas não se deixou abalar. Ele podia sentir que a verdadeira luta estava começando ali, não apenas com aquele homem, mas também com os demônios do passado de Ana, que ainda a assombravam. Maria, que estava sentada na mesa com o ursinho Ted em seus braços, olhou para os dois adultos com os olhos arregalados. Mãe, quem é ele? A inocência da pergunta cortou o clima pesado, trazendo uma fração de luz àquela situação angustiante. Apenas um alguém que não deveria estar aqui. Ana respondeu, sua voz agora mais forte. Quer saber? Isso não é lugar para você, fedido. O homem gesticulou, com raiva. A menina precisa de um pai, e você não é nada disso. Vá embora antes que eu faça algo que você não vai gostar. Ana segurou a mão de Lucas, uma ação simples, mas cheia de significado. O toque fez a coragem dele transbordar. Ela precisa de alguém que a ama, Lucas disse, e você não conhece o que isso significa. A tensão estremeceu como um fio prestes a se arrebentar. O homem avançou um passo, e Lucas se preparou para qualquer coisa. O clima estava eletrizante, e a sala, antes iluminada pelo calor da conversa, agora exalava a frieza de uma batalha. Vamos sair fora daqui, Ana. Você não deseja mais viver nesse pesadelo. A voz ameaçadora ressoou, aumentando a adrenalina em Lucas. Ele sentiu que o momento de verdade estava prestes a acontecer. Não, eu não vou deixar você controlar mais minha vida, Ana gritou, agora demonstrando força que Lucas nunca soubera que ela tinha. O visitante hesitou, aparentemente surpreendido pela reação dela. E naquele instante, Lucas percebeu que este poderia ser um divisor de águas para Ana, e que, talvez, ele estivesse prestes a entrar na verdadeira luta e no coração dela. Vamos embora, Ana. Eu vou te ajudar a sair disso, Lucas disse, seu olhar fixo no dela, enquanto Maria, ainda segurando Ted, os observava. O homem olhou de um para o outro, a situação mudando de uma maneira inesperada. A questão pairava no ar, e o silêncio se fazia ensurdecedor. O que ele faria a seguir? A decisão de Ana poderia costurar um novo futuro ou cortar o que eles começaram a construir. A tensão permaneceu, o olhar de Lucas fixo na expressão decidida de Ana. Estariam eles prontos para enfrentar o passado e conquistar um novo amanhã? Assim que o homem estendeu a mão, como que ameaçando o futuro que Lucas queria construir, uma nova verdade emergiu. Essa batalha estava apenas começando. O homem abriu a boca, mas antes que pudesse falar, algo mudou em sua expressão. A raiva se misturou com um reconhecimento estranho, como se a fúria estivesse se dissipando e dando lugar a algo mais profundo. Lucas observou as sobrancelhas se arquearem, e o medo que estava alojado em seu peito pareceu se alçar temporariamente, substituído pela confusão. Ana aproveitou aquele momento. Você não tem mais poder sobre mim. Eu tenho uma nova vida agora. As palavras dela ecoaram, como um hino de libertação. O brilho em seu olhar mostrava que ela estava em um caminho no qual nunca havia imaginado estar. Lucas sorriu internamente, admirando a força dela. Maria, ao fundo, segurava Ted com toda a força de seus pequenos bracinhos, sem entender completamente a gravidade da situação, mas sentindo a tensão que pairava no ar. Mãe, podemos brincar? Ela perguntou, alheia ao mundo conturbado que a cercava. E, de repente, o que parecia uma tempestade tornou-se um momento de pura doçura. O homem hesitou, e Lucas viu a defesa dele ruir um pouco mais. Você está fazendo uma grande besteira, Ana. Você não sabe com quem está lidando. A ameaça na voz dele ressoava, mas já não tinha a mesma força. Era um eco de suas próprias incertezas. Não me importo mais. Você sempre usou minha fragilidade para me controlar. Não vou deixar que você volte a me ferir. Ana respondeu, cada palavra um golpe certeiro.
Lucas não conseguia acreditar no que via. A garota insegura agora tornara-se um furacão de determinação. Lucas sentiu a tensão na sala mudar ainda mais. Ele sabia que aquele era um momento em que Ana não poderia regredir. Ele estava lá ao lado dela, e aquela união entre eles poderia ser a chave para quebrar o ciclo tóxico. Ana, você é mais forte do que ele nunca será, ele sussurrou, a força de suas palavras transbordando apoio. Ela não precisa de você, gritou o homem, finalmente perdendo a compostura. Avançou um passo, mas Ana não recuou. Sua mão estava firmemente entrelaçada com a de Lucas, e essa conexão parecia dizer que ela não se deixaria intimidar novamente. E então um silêncio atordoante tomou conta do ambiente, como se o mundo tivesse parado para sopesar a gravidade daquela cena. Todos os olhares se voltaram para o homem, esperando sua reação. O que ele faria a seguir? Lucas se preparava para intervir, mas um movimento inesperado aconteceu. O homem respirou fundo, deixando a raiva escapar como uma fumaça que se dissipava. Você realmente acha que pode? Me deixar assim, Ana? Ele perguntou, a chinela de seu tom agora mais baixa e quase vacilante. Sim, eu posso. E eu vou, Ana retrucou, sua força irradiando como um farol. Ela não estava apenas se defendendo, estava reivindicando seu espaço no mundo. Enquanto isso, Maria, com um olhar curioso, percebeu o quanto aquela luta importava, mesmo sem entender. Ela olhava para sua mãe com admiração, vendo a mulher que sempre foi forte e carinhosa, mas que agora estava revelando sua verdadeira essência. Foi então que o homem, parecendo quebrado pela própria intensidade da situação, fez um movimento brusco e saiu pela porta, batendo-a atrás de si. A sensação de alívio invadiu o ambiente. Ana virou-se lentamente, os olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e força desmedida. Isto não acabou, mas hoje eu me sinto viva, disse Ana. E Lucas percebeu que, com cada palavra sua, ela se livrava de um peso. Ele sorriu, sentindo que o futuro deles poderia ser ainda mais vibrante do que pensava. Mas antes que ambos pudessem celebrar essa pequena vitória, Maria correu até eles e, com os olhinhos arregalados, perguntou: "Aquele homem vai voltar, mãe?" Uma onda de apreensão atravessou o coração de Ana. Será que estavam prontos para o que estava por vir? A batalha tinha começado, mas a guerra estava longe de terminar. O futuro os esperava, cheio de incertezas e desafios, e agora eles teriam que enfrentar juntos. Ana segurou Maria nos braços, tentando transmitir toda a segurança que o momento exigia, mas o coração dela estava acelerado. Cada batida parecia um lembrete de que o homem que acabara de sair poderia voltar. Seria assim que sua nova vida começaria, com incertezas e temor? Ela respirou fundo, tentando silenciar a tempestade de emoções que a consumia. "Vamos brincar, mãe. Podemos desenhar?" Maria sugeriu, seus olhinhos brilhando com a esperança de que a tensão se dissipasse, pelo menos por um instante. Ana forçou um sorriso, admirando a inocência da filha e a capacidade de enxergar a alegria nas pequenas coisas. Foi por Maria que ela lutaria, sempre. "Claro, meu amor. Vamos desenhar?" Ana respondeu, envolvendo Maria em um abraço apertado. Enquanto se afastava um pouco para pegar os materiais de arte, Lucas a observou com um olhar atento. Ele estava orgulhoso dela, mas também preocupado. Sabia que a força de Ana precisava ser nutrida, mas como protegê-la do que estava por vir? "Você foi incrível", Lucas comentou, aproximando-se. "Eu nunca te vi tão forte." Ela sorriu, mas seu olhar ainda carregava a sombra da preocupação. "E se ele voltar?" perguntou ela, as palavras saindo mais como um sussurro. "E se ele se vingar de algum jeito?" "Não podemos deixar que o medo nos paralise", Lucas respondeu firme. "Você tomou uma decisão importante hoje, e isso é um novo começo. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa." O otimismo dele estava contagiando, e Ana sentiu a esperança renascer dentro dela. "Você está certo", ela concordou, "mas precisamos de um plano, algo que nos proteja. Não podemos correr o risco de deixá-lo em nossas vidas de novo."
Podemos procurar ajuda legal, sugeriu Lucas, sua mente já borbulhando com possíveis soluções. Talvez uma medida protetiva, quem sabe? Assim, ele saberá que você não está sozinha e que você não vai permitir que ele te assombre novamente. Ana assentiu, decidida. Essa era a coragem que precisava alimentar. Enquanto desenhavam, as cores vibrantes nas folhas brancas pareciam refletir o estado de espírito de Ana. Cada traço com lápis de cor era uma libertação, um ato de criação em vez de destruição. Mesmo assim, uma parte dela ainda estava alerta, tensa com o que poderia acontecer a seguir. Então, como se o universo estivesse em sintonia com seus medos, a porta da sala se abriu novamente. O homem entrou lentamente, seu olhar frio como aço. A atmosfera se tornara pesada imediatamente. Eu não fui embora para sempre, Ana. Sabia que você não conseguiria se livrar de mim tão facilmente. Ele disse, sua voz carregada de veneno. Maria, assustada, se escondeu atrás da mãe, segurando com força o bonequinho de Ted. Ana imediatamente colocou-se na frente da filha, seu coração batendo rápido, mas a determinação flamejante dentro dela era mais forte. Saia daqui, ela exigiu, sua voz firme. Você me pertence, Ana, ele disse, e o tom de possessão fez a ansiedade escalar dentro dela. Agora, confrontada novamente com a própria fragilidade, ela se deu conta de que o confronto não era apenas físico, era uma batalha por suas emoções, pela sua liberdade. Lucas posicionou-se ao lado de Ana, a mão em seu ombro, confortando, mas também se preparando para o que viesse. A tensão entre os três era palpável, tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Nenhum deles sabia o que aconteceria a seguir, mas Ana decidiu que não iria recuar desta vez. Você não tem poder sobre mim, gritou Ana, sua voz ressoando pela sala, ecoando em seu próprio espírito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A situação caminhava para um clímax inesperado. O que aconteceria agora? Estariam prontos para enfrentar a verdadeira face do medo que assombrava suas vidas? A respiração de Ana parecia estar presa na garganta, e a cada segundo que passava, o olhar do homem a desafiava com intensidade. Ele avançou um passo e a sala pareceu encolher ao redor deles. O que ela não percebeu é que por trás daquela aparente frieza, ele buscava algo mais, o controle que sempre desejou. Você acha que pode simplesmente me deixar para trás? Ele riu, uma risada nervosa e sombria. Você não pertenço a você, Ana afirmou, a voz mais forte do que sentia. Ela queria acreditar nas palavras que saíam de seus lábios. Sair da sombra que ele sempre colocou sobre ela parecia um ato de coragem quase heróico. Lucas a observou, o coração acelerado. Ele queria proteger Ana, e mais do que tudo, queria proteger Maria. A pequena, agora escondida atrás da mãe, parecia um retrato de inocência e confiança, mas também de medo. Ele sentiu um nó se formar em seu estômago ao ver a expressão aterrorizada da menina. Vamos, Ana, o homem disse, com um tom de superioridade. Você sabe que eu posso fazer sua vida um inferno, e também a da sua filhinha. Essas palavras cortaram fundo, como facadas, e Ana sentiu a raiva fervilhar dentro dela. Ele estava tentando machucar suas vulnerabilidades, mas ela não permitiria. Chega, Ana gritou, a voz ecoando por toda a sala. Você não manda mais na minha vida. Eu sou livre e vou lutar pela minha liberdade. Ela não podia acreditar na força que encontrara dentro de si. Lucas, ao seu lado, começou a entender que aquela não era apenas uma batalha física, mas uma luta por dignidade, por autonomia e, principalmente, por um futuro melhor para Maria. O homem hesitou, surpreso pela intensidade da reação de Ana. Ele não esperava tanta resistência. Para ele, Ana era uma conquista, algo que poderia controlar. O embate emocional o fez avaliar sua posição, ainda que por um segundo. Você realmente acha que pode ficar livre de mim? Ele questionou, sua expressão mudando para uma sombra de dúvida. A vida pode ser muito cruel. Enquanto ele falava, Ana percebeu que aquele era um momento decisivo. Ela precisava agir. Sem pensar duas vezes, Ana pegou a mão de Lucas e ambos se moveram ligeiramente em direção à porta. Podiam sentir o peso da pressão, a tentação de recuar, mas a determinação dentro deles era mais forte.
Vamos, Maria, Ana disse, chamando a filha. A menina rapidamente saiu de trás da mãe, ainda segurando seu bonequinho. Os olhos dela refletiam temor, mas também uma pequena chama de esperança. O homem se manteve parado, surpreso. Vocês não podem sair assim, eu não acabei com vocês. Você não tem mais controle, Lucas respondeu, firmemente, ajudando Ana a manter a frente. Quando eles estavam prestes a sair da sala, uma luz ofuscante iluminou o espaço. O silêncio estava prestes a ser quebrado, mas o que aconteceria em seguida? Talvez o homem se sentisse compelido a ir atrás delas, ou talvez a luz revelasse alguma verdade que mudaria tudo. A tensão continuou crescendo, e o momento decisivo estava prestes a acontecer. Ana sabia que essa era a hora em que suas vidas poderiam mudar para sempre. O medo agora não era seu inimigo, era a chave para sua liberdade. Qual seria a sua próxima jogada? Conseguiriam deixar tudo para trás, ou talvez o passado ainda tentaria prendê-las? A luz que invadiu a sala era quase mágica, mas também ofuscante. Ana apertou a mão de Lucas, seu corpo pulsando com adrenalina. Era como se o tempo tivesse desacelerado e ela estivesse presa em uma bolha de medo e esperança. A porta estava ali, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Quando o brilho começou a se dissipar, Ana viu a expressão do homem mudar. Foi uma fração de segundo, mas ele parecia confuso, como se algo estivesse quebrando dentro dele. Essa vulnerabilidade não deveria ser uma sensação boa, mas Ana sentiu uma pequena centelha de alívio. Se havia alguma chance de ele hesitar, poderiam finalmente escapar. "Besta!" ele gritou, a impotência transparecendo em seu tom. "Você não sabe com quem está lidando!" Ana não se deixou abalar. Olhou para Maria. A menina ainda segurava seu bonequinho, mas agora os olhos dela estavam fixos na mãe, como se esperasse um sinal. O coração de Ana disparou. Ela não estava apenas lutando por si, mas também pela vida de sua filha. "Vamos, querida", Ana sussurrou, puxando a menina para mais perto. "É hora de irmos." Mas antes que pudessem dar o passo final, o homem avançou, bloqueando a saída com um movimento rápido. O olhar de Ana se transformou de determinação para desespero. O que ele queria agora? A força que antes era uma defesa, agora parecia uma prisão. "Vocês não podem ir, não sem eu ter uma última palavra", ele disse, num tom que transbordava de um controle desesperado. "Eu sou tudo o que você conhece, não pode escolher o futuro sem mim." "E quem disse que eu preciso de você?" Ana respondeu, a voz tremendo, mais firme. "Você se esqueceu do quanto eu sou forte?" A frase reverberou no ar, e Lucas sentiu que estava se formando algo poderoso ao redor deles, uma combinação de coragem e unidade. Ele interveio, colocando-se ao lado de Ana, mesmo com o coração apertado. "Ela está certa", Lucas disse. "Você não controla ninguém aqui. O que você fez só nos fez mais fortes." Aquele confronto verbal parecia uma batalha acústica. A tensão estava palpável, e Ana percebeu que as palavras de Lucas tinham um impacto gigantesco. O homem parecia perder a confiança, seu olhar tornava-se mais confuso e inseguro. Isso poderia ser a chance que eles precisavam. Com um impulso, Ana puxou Maria em direção à porta. "Agora, vamos!" Ela estava decidida, a liberdade não era apenas um sonho, era um direito que ela estava pronta para reivindicar. Mas antes que conseguissem realmente sair, algo inesperado aconteceu. O homem disparou em direção a eles, um traço de desespero e raiva no olhar. Era uma sombra que não se afastava facilmente. Ana sentiu seu coração disparar em um ritmo frenético. O desespero tornava-no mais perigoso. A luz que antes parecia um símbolo de esperança, agora se tornava um labirinto de incertezas. Ela respirou fundo. Era hora de fazer uma escolha. "Eu sou mais forte do que você pensa", Ana gritou, a coragem pulsando em suas veias. E naquele instante, ela entendeu que não lutava apenas por si mesma, mas por todas as mulheres que um dia se sentiram aprisionadas e silenciadas. Então, em um lampejo de determinação, Ana preparou-se para agir. A pergunta que ecoou em sua mente era: iriam conseguir romper as correntes que os prendiam, ou o passado ainda viria atrás delas com toda a sua força? Ana estava pronta.
O desespero no olhar do homem servia apenas como combustível para sua força. Ele avançou como uma tempestade, mas ao invés de recuar, Ana se posicionou na frente de Maria, seu coração agitado, mas a voz firme. "Eu não tenho mais medo de você", gritou, ecoando a determinação que havia descoberto dentro de si. Lucas, ao seu lado, sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele compreendeu que essa era mais do que uma batalha física, era sobre a libertação de um ciclo que aprisionava Ana e, por consequência, Maria. O homem hesitou. A firmeza do olhar de Ana atingiu-o com um peso inesperado. "Você acha que pode escapar de mim? Eu sou seu passado." Sua voz soou como um rugido, mas Ana não se deixou abalar. "Você pode ter sido uma parte da minha vida, mas não sou a mulher que você controla." A cada palavra dela, uma corrente metafórica se quebrava e a liberdade começava a aparecer. Lucas sentiu a força dessa conexão. Estar ao lado de Ana não era apenas lutar contra um homem, mas uma jornada para redescobrir o que significava ser humano, ser gentil e, principalmente, ser livre. Ele apertou a mão de Ana, um gesto simples, mas cheio de significado. Isso era tudo o que ela precisava agora: apoio. Ana voltou-se para Maria, que observava a cena com seus olhos enormes, carregados de confusão e medo. "Amor, escute a mamãe. Nós vamos sair juntas, eu prometo." A menina agarrou ainda mais forte o ursinho Ted, o símbolo de conforto e segurança em meio ao caos. "Não, você não pode ir!" O homem rugiu, mas sua autoridade começava a desmoronar diante da força unificada de Ana e Lucas. "Eu vou fazer sua vida um inferno." "Você já fez por tempo demais", retorquiu Ana, com um brilho de esperança nos olhos. "E não vou permitir que isso continue." Com esse clamor, ela respirou fundo e, segura do que deveriam fazer, puxou Maria para o lado. Mas o homem se lançou em direção a elas, uma sombra encarnada, pronta para interromper a transição que Ana e Maria tanto ansiaram. O corpo de Lucas se ergueu, entre elas e o homem, seu coração batendo forte. Levantou a voz: "Você não vai tocar nelas." Neste momento de tensão máxima, a luz que invadia o ambiente parecia intensificar tudo ao redor. Ana viu uma possibilidade. Um segundo de fraqueza no olhar do homem e, com tudo o que tinha, avançou para a porta. A liberdade não era apenas um desejo, era uma necessidade fundamental. Ele tentou bloquear a passagem, mas Ana o empurrou, sem pensar em mais nada, apenas seguindo sua intuição. "Saia do meu caminho!" gritou, o poder em suas palavras rasgando o ar. Lucas a seguiu, ambos corajosos. O homem hesitava em sua posição, e Ana viu outra chance se abrir. "Vamos por aqui!" ela gritou, puxando Maria e levando-a pela porta que finalmente se abriu, o desfecho que tanto esperavam. Uma vez fora, Ana sentiu o sol tocar seu rosto gelado, como uma bênção. Estava livre. Por um momento, ela se virou para trás e, ao ver a expressão confusa do homem, sentiu uma incandescente vitória. Ele havia perdido o controle. A sombra que foi sua vida agora não pertencia mais a ela. Lucas olhou para Ana e Maria, uma alegria imensa se espalhando em seu peito. "Conseguimos!" gritou, e as lágrimas escorriam pelas faces de Ana, não mais de tristeza, mas de alívio e libertação. Maria abraçou o ossinho, os olhos brilhando. "Estamos livres, mamãe!" Ana sorriu, e essa simples frase se tornou um hino à coragem e à força. "Sim, meu amor, agora podemos começar de novo." Os três caminharam juntos sobre o sol em direção a um futuro desconhecido, mas agora, com um novo fôlego, prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse. Lucas olhou para Ana, admirando sua bravura. "O que você deseja fazer agora?" "Cantar", Ana respondeu, sorrindo de coração. "Cantar e dançar com você e Maria." E nessa pequena promessa, a ligação entre eles se fortalecia. Enquanto se afastavam do passado, um novo capítulo se revelava, uma vida recheada de amor, desafios e superações. Juntos, iriam construir um novo lar repleto de felicidade, um lugar em que o passado não tivesse mais voz. Ana não sabia como tudo acabaria, mas sabia que não enfrentaria mais sozinha.
Um novo amanhecer começava e suas esperanças ressurgiam, mais fortes do que nunca. Ninguém tinha o poder de retirar a alegria do seu coração. Ela era livre, e essa liberdade nunca mais seria colocada em dúvida novamente. E agora, é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos nessa jornada?